Oi pessoal, tudo bem? Sejam todos bem-vindos ao meu canal. Pessoal, hoje eu vou mostrar essa lindeza aqui para vocês, como vocês estão vendo aqui, a minha Euphorbia Lactea cristata, que eu sou apaixonada com essa planta. Eu acho o formato dela maravilhoso. Essa minha tá desenvolvendo muito bem, esse ano ela tá crescendo bastante. Eu já troquei ela de vaso e esse ano eu quero mudar mais uma vez ela de vaso. Ela tá num vaso bem grande, assim, ele deve ter uns 23 centímetros mais ou menos de altura, mas ele é considerado profundo, né, para o tamanho dela, mas tá começando a ficar desproporcional, né, tá começando a crescer. Olha o tamanho, tá ótimo por enquanto. Só que como ela é uma planta que cresce mais, eu vou ter que ir acompanhando o crescimento dela, o desenvolvimento dela com um vaso maior. Eu quero colocar ela num vaso bem maior da próxima vez que eu trocar de substrato, justamente para as raízes dela, né, achar mais profundidade. Por enquanto ainda dá para ficar um tempo aqui tranquila, desenvolvendo. Toda vez que eu observo assim que ela tá com essa cor mais clara, os pontinhos mais vermelhos, é porque ela tá crescendo, ela já tá dando assim, né, uma esticadinha. E eu fico assim admirando cada crescimento dela. Essa parte dela aqui, ó, é uma parte nova, que ela deu uma arrancada aqui, uma crescidinha boa esses últimos dias. E eu fico olhando ela vai retorcendo toda cheia de... Essa parte dela aqui, ó, eu achei tão bonito que ela tá retorcendo assim, ó, e voltando pra cá, como se fosse fechando. Tá muito interessante. Outra parte também que cresceu agora, recentemente, né? Então, esse galho dela veio mais para a parte de cá. O que eu observo sempre, pessoal, e já vi muitas pessoas comentando também, dependendo do local onde você deixa ela, a minha não, porque a minha tá bem centralizada, a minha tá no meio, assim, do espaço aqui, então não tem muro próximo, assim, próximo dela, que ela tá no cantinho, não tem. Ela tá bem no centro, né? Então, ela recebe sol diretamente por cima e recebe sol por todos os lados. Mas o que que a gente tem que fazer? Quando você tem uma eufórbia, que ela tá próxima a um muro, que ela tá recebendo sol só de um lado, você precisa de estar sempre virando ela. Porque senão, quando você virar ela vai queimar. Ela fica com um lado bem mais sensível, né? E quando vira, ela queima e ela fica muito feia, porque se ela queimar aqui, ela não recupera o espaço, a pele vai ficando nessa película de cima dela aqui queimando, mesmo que você retire, ela vai ficar com defeito. Então a gente deve sempre observar isso, virando sempre ela para tomar sol. E outra coisa que eu olho sempre na minha, todas as dobrinhas dela assim, ó, eu vou olhando se não tem cochonilho de carapaça, olhar se não tem algum fungo. Então a gente tem que estar sempre observando, porque ela tem partes que dá para esconder, né? E a gente tem que ficar sempre de olho nisso. Brotação dela, muitas pessoas já me perguntaram como fazer muda dela. A muda dela, pessoal, basta você cortar. Eu acho assim, a gente não deve cortar brotações novas. Uma brotação como essa aqui, ou se você cortar e plantar, você não tem muita chance que dê certo, não. Já aconteceu comigo de broto novo murchar. Então é melhor você deixar ela amadurecer. Por exemplo, aqui, ó, desse lado, eu tenho brotações mais velhas, então o broto é bem verdinho, a parte dela aqui, ó, tá bem seca, tá vendo? É um acinzentado mais escuro, então isso prova que esse broto é um broto que já tá maduro. Esse broto aqui também já tá maduro, então é só vir assim com um objeto cortante, uma faca, uma tesoura, que você preferir, e tirar o pedaço e deixar secar. Eu acho sempre assim, como ela dá uma seiva, por ela ser uma eufórbia, que a gente fala leite, né, mas na verdade é uma seiva que ela solta. O ideal é você deixar essa seiva secando para depois você plantar ela. Não precisa passar nada, o ideal é deixar secar. Eu sempre deixo escorrer bem, aí quando seca, coloca no substrato. Seco também. E aí aguarda. Aí depois você pode começar a rega
tranquila, mas assim, com cuidado para não deixar o substrato dela ficar encharcado, pelo fato de não ter raiz. Quando uma planta não tem raiz, a gente não precisa preocupar em regar. Então, o ideal é deixar seco mesmo e não deixar tomar sol diretamente nos primeiros dias até enraizar, porque a planta ali, se ela tiver sem água, não tem raiz, ela vai estar recebendo sol, a chance dela desidratar é muito grande. Então, ela vai desidratar e vai secar mesmo. Você pode até perder. Então, ela é planta de sol pleno? É, mas sempre com cuidado. Vai colocar no sol, mas somente depois que você retirar do substrato, olhar, tá enraizada, já tá recebendo a rega normal dela, aí você vai colocar no sol. E deixando no sol, ela vai sempre crescer com essa tonalidade mais escura, mais forte, uma planta mais saudável, que são plantas muito rústicas, então são plantas que precisam realmente de muito sol, né, pessoal? Tem pessoas que preferem deixar assim a meia sombra, mas a meia sombra, ela fica muito delicadinha. Eu acho que planta, eu sempre observo isso, planta que é de sol pleno, se você deixar receber menos sol do que ela realmente precisa, ela começa a ficar sensível aos insetos. Os insetos começam mesmo a atacar ela fica bem sensível. Então essa plantinha, ela precisa realmente de sol pleno, de um ambiente com bastante ventilação, o tempo aberto mesmo, deixar numa área, né, aí na sua casa, onde você vai deixar ela num espaço onde receba sol, bastante ventilação e não tem erro. E muito cuidado com regas, né, pessoal? Não ficar regando quando tiver com o substrato ainda úmido. Uma planta como essa aqui, ó, ela aguenta ficar semanas sem rega. Então, a gente tem que observar isso. Toda vez que você for regar, você regar mesmo sendo necessário. Essa minha aqui hoje, ela tá molhadíssima, porque eu molhei ela ontem de mangueira. Então, o substrato dela aqui, ó, tá super molhado. Ainda tem essas pedrinhas para proteger, então eu posso deixar ela ficar bastante tempo sem rega agora, que ela tá super hidratada e tá bem demais, crescendo, desenvolvendo bem. Eu coloquei adubo nela faz um tempinho, eu coloquei o adubo foliar mesmo, que eu tô regando as minhas suculentas com ela, com esse adubo, né, como eu falei para vocês, eu tô usando o terral foliar e ele tá sendo muito bom. Eu coloco ele em todas elas, o resultado é sempre o mesmo, crescimento, desenvolvimento, muito bom, pessoal. Eu vou até pegar ele aqui, pessoal, vou mostrar para vocês qual adubo. Quem quiser comprar e usar, esse adubo é o poderoso adubo foliar da Terral. Ele é um adubo para folhagens, não é voltado para suculenta, nem cactos, nada disso. Eu uso isso por minha conta, né? E quem vê assim que vale a pena, pode usar, que dá super certo. Ele incentiva o crescimento, a brotação e o verde das folhas. É um adubo muito bom. Mas o que eu recomendo, pessoal? É um adubo ótimo para crescimento. Você sabe, se exagerar na adubação das folhagens das suculentas e dos cactos, eles podem rachar, eles podem estiolar. Eu recomendo sempre uma medida bem menor do que a recomendada pelo fabricante. Então, ele tem uma espátula que dá para fazer 1 litro. O que eu faço? Eu coloco meia espátula para 1 litro. Essa espátula, ela vem aqui na tampa, tá vendo? Esse lado aqui faz 1 litro, do outro lado faz meio litro. Então, eu faço o lado de meio litro, eu uso só a pequena do outro lado, meio litro. Então, eu pego essa bem rasinha, que equivale a metade, para 1 litro de água. E assim, ele é desse jeito. Ele vira um creme, uma pasta. Ele fica tipo uma pasta, com a umidade, ele vai secando, ele vai recebendo a umidade e vai absorvendo. Então, ele é esse pó, mas ele não fica sempre assim. Ele vai ficando bem cremoso, mas pode continuar usando do mesmo jeito, que o efeito é o mesmo. E é natural dele ficar assim, dependendo do local onde você guarda. Sempre deve guardar no local seco, fresco, né? Não pode tomar sol, porque senão ele estraga, não pode ficar quente também, que danifica o produto, né? Mas eu faço sempre assim. Tem dado super certo aqui, tô usando em tudo. Assim, do jeito que eu uso nas minhas folhagens, eu venho para suculentas, para os cactos e rego. Tá dando super certo, mas menos é mais.
cuidado, né? Use sempre uma medida menor, com bastante água. Aí eu faço assim, eu molho todas primeiro, depois eu venho regando um pouquinho em cada vaso, ou às vezes eu até rego só mesmo com adubo, porque às vezes o ideal nunca o ideal é você regar a planta, deixar a planta primeiro absorver a água e depois você adubar. Mas eu, em muitos casos, eu trago o adubo bem fraquinho, é como se fosse assim, tá recebendo água, mas com um pouquinho de adubo. Então não é água pura, mas também não é uma adubação completa. É uma adubação bem fraquinha, moderada. E mesmo essa adubação moderada, a gente percebe o resultado nas plantas. Muito bom resultado, um resultado assim que não vai trazer malefício nenhum, não vai ter planta rachando, não vai ter suculenta estiolando. Então, se você for fazer dessa forma, dá super certo. Mas tem vários outros adubos no mercado. Eu, porque gosto muito desse, como eu tenho muitas folhagens, tenho muitas suculentas, eu já uso uma coisa só. E tem dado certo. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje, de ver minha eufórbia que tá aqui, ó, lindando, crescendo, ficando bem bonita. E até o próximo vídeo, pessoal. Fiquem todos com Deus. Tchau.